Quem trouxe a Bíblia no papel ou no sabre de luz, você abre em Ezequiel, capítulo de número 47. Não deixe que o telefone celular tire você da presença de Deus. Como é que você faz isso? Modo avião. Vai lá, desliga ele. Pastor, posso botar no silencioso? Pode, né? Mas mesmo no silencioso, o diabo pode querer usar o WhatsApp para tirar você do sério. O capeta. Já imaginou o capeta usando o teu WhatsApp? Só para tirar você do sério. Porque na hora que você está para receber, entra aquela mensagem. Tudo. E você vê. Então, desconecta da terra para poder se conectar com os céus. Posso ouvir um amém? Se você vê alguém assim, ó, no meio do culto, no meio da mensagem, alguém assim, ó, expulsa o demônio perto dele. Expulsa. Porque não é de Deus esse negócio. Amém? Ezequiel, capítulo de número 47. Antes de nós lermos Ezequiel de número 47, eu preciso explicar para vocês algumas coisas. E a gente vai ler Ezequiel 47, do capítulo 1 até o versículo de número 12. Ou melhor, até o 12. Mas antes de ler, eu precisaria dizer algumas coisas para vocês. Porque as pessoas têm uma certa dificuldade de ler textos proféticos e entender os textos proféticos. Visão, a visão do vale de ossos secos, visão do rio que saía de dentro do trono, que é de dentro do templo, que é Ezequiel 47. Visão de querubins voando, de panela, de tantas coisas. Então, às vezes as pessoas têm dificuldades de entender certas coisas, porque elas não entenderam alguns princípios muito básicos para o leitor da Bíblia. Primeiro você tem, quando estiver lendo um texto como esse, entender quem foi o autor. O autor é Ezequiel. E aí, às vezes, uma boa Bíblia de comentários ajuda. Ezequiel, ele é profeta, ou se torna profeta, quando ele já está exilado. Ele está no cativeiro babilônico. Na primeira leva dos judeus que são levados de Judá, na época que Nabucodonosor leva o rei Jeoaquim e a leva dos judeus, ele é levado para a Babilônia. Na Babilônia tinha um outro profeta lá, que já estava servindo no palácio, se chama Daniel. Daniel estava na Babilônia, e Daniel era profeta de Deus, e ele estava no palácio. Então Daniel profetizava para a elite. Nessa mesma época que estava Daniel na Babilônia, profetizando para a elite, Ezequiel estava no meio do povão, profetizando para o povão. Havia também um outro profeta que também foi contemporâneo deles, que foi Jeremias. Só que Jeremias ficou em Judá. Porque como Jeremias, na época que Ezequiel, um jovem rapaz, estava lá em Judá, Jeremias já era profeta, e ele profetizava dizendo que Nabucodonosor viria e iria tomar Israel. E quando ele começou a profetizar sobre isso, essa notícia chegou a Nabucodonosor, e Nabucodonosor achou que Jeremias era amigo dele, e então deu a Jeremias a oportunidade dele escolher ou ir para a Babilônia e ser tratado como príncipe, ou ficar em Judá junto com o povo naquela terra destruída. Jeremias preferiu ficar com o povo naquela terra destruída. Pois bem, Jeremias profetizava em Judá, Daniel profetizava na Babilônia no palácio, e Ezequiel profetizava no meio do povo. Já que Daniel profetizava no meio do povo, Daniel precisa usar uma linguagem do povo. Por isso que você vai ver no livro de Ezequiel coisas como o verdadeiro pastor, panela, cinto, roupa esmoaçada. Por quê? Porque essas profecias ele fala a linguagem do povo. Então ele está usando uma linguagem para que as pessoas entendam. Isso é importante saber.
Porque também é importante saber, porque o livro de Ezequiel, ele é levado para a Babilônia, ele fica lá 5 anos lá, e aos 30 anos é que ele é chamado para ser profeta. Ele é deportado, exilado, levado ao exílio aos 25, 5 anos depois, ele fica lá e é chamado para ser profeta no meio do povo. Não foi muito bem aceito, por quê? Porque quando você vê o livro de Ezequiel, você percebe por quê, que a princípio o povo não gostou, porque a primeira parte do livro fala sobre a chamada dele, e ele se dizendo como foi que Deus o chamou. A segunda parte do livro, ele profere a casa rebelde de Judá e de Jerusalém, e ele desce a lenha, ele bate. Os primeiros capítulos de Ezequiel é para bater no pecado de Judá. Aí vem a terceira parte, que ele agora também vai trazer juízo sobre as nações em volta, Aminon, Sidom, Egito, Tiro, Amon, as nações em volta, as nações que estão em volta, também há um juízo de Deus que Ezequiel profere. Aí vem a terceira parte, que são as profecias, aonde quem estuda o livro de Apocalipse, quem estuda o livro de Daniel, precisa estudar o livro de Ezequiel, porque o livro de Ezequiel fala sobre as tribulações que vão anteceder o milênio que vai acontecer na terra. Então, quando você lê muitas coisas, principalmente a partir do capítulo de número 40, é que a partir dali, ele começa a falar sobre a restauração de Deus na terra. E quando ele começa a falar sobre isso, ele fala sobre castigo dos ímpios, castigo de Israel. Ele vai falar sobre um Israel restaurado, a oportunidade que Deus dará a todas as nações, o julgamento dos povos, e finalmente ele vai chegar ao período milenar. E esse período milenar é até essa música que a Marcela cantou, onde ele estará sentado sobre um trono de justiça e virá para julgar, para reinar. É nesse período milenar em que Cristo estará reinando. A segunda vinda já aconteceu e ele estará reinando sobre a terra. Então Deus mostra para Ezequiel esse período milenar como será. E quando Deus mostra a Ezequiel, Deus vai mostrar a Ezequiel esse período milenar. Ele começa primeiro mostrando como será o templo, porque Ezequiel, contemporâneo de Jeremias, e assim como Jeremias, eles eram da família sacerdotal. Então eles eram treinados para entender como é que funcionava o templo, o sacrifício, o sacerdócio. Só que como ele foi deportado aos 25 anos, ele não chegou a ser sacerdote, porque para ser sacerdote tinha que chegar aos 30 anos. Ele só poderia servir ao exercício sacerdotal a partir dos 30 anos. Então ele não chegou aos 30 anos. Então ele é deportado, mas quando ele chega aos 30 anos, Deus o chama para profeta. E uma das coisas que Deus vai mostrar para Ezequiel é como que será o culto no milênio. Como será o culto? O Deus que será adorado. Então ele mostra o templo, e ele vai dando dimensões do templo, as portas. E aí quem vai ler não vai entender muito isso, porque ele é um texto que fala sobre porta, sobre como é que vai ser a câmara. Inclusive o 46 que antecede o 47, o último versículo diz: estas são as coisas da cozinha. Observe 46, 24. Essas são as coisas das cozinhas, aonde os ministros dos templos irão cozer o sacrifício do povo. Quer dizer, o cara vai ler isso aqui, não vai entender nada, você, né, o cristão que está ali e tal. Mas é porque Deus está mostrando para Ezequiel como será quando o Senhor vier levar a sua igreja e voltar para estabelecer o milênio na terra. Até aí, quem está comigo, diga amém. Ok, está complicado ou está dando para entender? Está dando? Tem gente fazendo assim. Haverá um milênio, um período de 1000 anos. Então Deus está mostrando para Ezequiel como é que essa coisa vai acontecer. Então ele mostra o templo e mostra como que vai funcionar o templo. Depois Deus vai mostrar dentro do livro de Ezequiel como será o culto, a adoração. Ele restaura a adoração. Então o templo, a adoração está ok. Só que chega um momento que não precisa somente restaurar o templo e a adoração. Tem que restaurar o povo. Tem que restaurar as terras. Porque
a terra está destruída. Então Deus precisa restaurar a terra, onde o Messias vai governar. Bom, essa é a história. E quando chega no capítulo 47 e o capítulo 48, é exatamente a restauração dessa terra, dessa promessa que é feita a Israel, que eles possuiriam uma terra, e aquela terra seria para sempre. Então, Deus agora vai restaurar essa terra para que o povo possa possuir. Pois bem, para você poder ler uma profecia, ou ler esses textos proféticos, você precisa também entender, além um pouco, como eu contei aqui da história, você precisa entender que toda profecia tem uma coisa, ou boa parte dela, a maioria delas, tem uma coisa chamada dupla referência. Diga aí, dupla referência. De novo. Guarde isso, dupla referência. Quando você estiver lendo um texto na Bíblia, na grande maioria, se os textos são proféticos, os textos têm uma dupla referência. O que é uma dupla referência? Vou dar um exemplo para vocês. O camarada diz para alguém assim: olha, eu queria ir naquele restaurante. Aí o camarada diz assim: aquele restaurante é simples, você vai em frente. Quando você vê uma árvore, toda a árvore ela é pintada. Inclusive, você tem ideia, lá em Aldeia tem uma árvore que é a árvore da entrada da chamada macaíba pintada. Tem uma macaíba e eles pintaram a macaíba porque não tinha como ter a referência da entrada daquela rua. E eles pegaram uma árvore que era uma macaíba e pintaram ela. E ficou. E hoje, quando você quer ir para aquela localidade, você diz assim, você vai lá, quando passar do quilômetro 14, você entra à direita na Macaíba Pintada. E o nome do lugar ficou Macaíba Pintada. Então, uma referência é alguma coisa que identifique um ponto. Então você diz assim, olha, eu quero ir naquele restaurante. Se você vai em frente, lá no final tem uma árvore que está cheio de folhas amarelas. Quando você vê aquela árvore de folhas amarelas, você vira à direita, o restaurante está logo na primeira casa à esquina. Isso é uma referência. Agora, a mesma árvore também serve se você for para um hospital que fica do lado esquerdo. O cara vai dizer, você vai em frente, quando você vê a árvore que tem na esquina do lado direito, você não entra para o lado direito, você entra para o lado esquerdo, você chega no hospital. Então, uma única árvore que serve tanto para a direita como serve para a dupla referência. Muitos textos na Bíblia, eles não são literais, apesar de usarem elementos literais. Alguns desses textos, eles são metafóricos, ou seja, usa sobre rio, há um rio que toca o mar morto está ali, o rio existe, mas isso daqui é metafórico. Apesar de ele estar usando elementos naturais, é uma simbologia. Então ele tem uma dupla referência. Por que ele tem uma dupla referência? É que, literalmente, aquela situação, naquela época, naquele tempo, aconteceu. Mas também pode ser aplicada metaforicamente ou de uma outra forma em um outro tempo. E ali, essa profecia, ela tem uma dupla referência. Por que ela tem uma dupla referência? Porque o profeta, ele está vivendo no Cronos. O que é isso? O tempo do homem. 24 horas, 7 dias da semana, 12 meses no ano. Isso é o tempo do homem. E no céu? No céu não tem isso. Porque Deus é atemporal, é eterno. Não existe cronômetro no céu. Para Deus o ontem é hoje, o hoje e amanhã. O amanhã já aconteceu. Então, em cima desse tempo, é chamado de Kairos, ou seja, o tempo de Deus, é um tempo que existe, mas não é cronometrado. Então, uma profecia, ela é dada no tempo de Deus, no relógio do homem. Então, isso fica meio mesclado, e por isso que ela é uma dupla referência, porque ela pode servir para aquele tempo, mas pode servir para um tempo vindouro. Ela pode servir para aquele momento, mas pode servir para um momento vindouro. Ela é falado para Israel, mas também é falado para a igreja. Ela é falado para um Israel restaurado, mas é falado para uma igreja arrebatada. Então, é uma dupla referência. Quando você lê um texto, por exemplo, existe um texto na Bíblia
que há uma controvérsia muito grande, que Ezequiel capítulo de número 28, que fala a profecia contra o rei de Tiro, e o cara fala, não, isso é literal, mas alguns vão dizer, não, isso é a queda de Lúcifer. Por quê? Porque quando você vai ver alguns textos ali, fala de pontos eternos que o rei de Tiro não teria. Então você tem, mas e a profecia? É dita para o rei de Tiro, mas é aplicada para a queda de Lúcifer. Então a profecia, ela tem uma dupla referência, ou seja, é dado para aquele tempo, mas alcança a minha vida, é dada para aquele momento, mas fala para mim e para você. Dupla referência. Quem entendeu aqui, diga amém. Ok. Agora a gente vai ao texto. Agora que você sabe dessas coisas. Mas uma outra coisa. As profecias, elas têm muito simbolismo. Quer ver uma coisa? Por exemplo, se eu disser aqui assim, para alguém, diz assim, irmão, o irmão está no deserto, o irmão está no deserto. Meu Deus, vamos orar para aquele irmão, porque ele está no deserto. Eu estou dizendo que o irmão está onde? Está na prova. Passando por dificuldade, porque até prova é linguagem de crente. O irmão está passando por dificuldade, o irmão está na prova. Se eu disser que o irmão está no deserto, então deserto sinônimo de dificuldade, tá certo? Se eu disser, por exemplo, assim, irmãos, hoje o louvor, os meninos estavam pegando fogo, estava assim, tudo cheio, estava tudo, sabe assim, brasa no altar. Eu estou dizendo que eles estavam incendiados ou não? Não. Eu estou dizendo que eles estavam o quê? Cheios entende? Ou seja, é uma linguagem simbólica, mas que você aplica e você entende. Então as profecias, como elas têm esta colocação de uma mensagem do céu, para que a terra entenda, então ela é carregada de simbolismos. Senão a gente se perde, a gente não vai entender a linguagem do céu. O que é que Deus quer dizer? Então, como é que eu vivo uma vida profunda? Israel está destruído. O milênio é estabelecido para restauração. O templo foi restaurado. O culto foi restaurado, mas a terra está deserta. Então, versículo de número 1 do capítulo de número 47. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo. Este homem aqui, só para você saber, é um anjo. Ele aparece no capítulo 40, no versículo de número 3, ele é um anjo. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente. Porque a face da casa dava para o oriente. As águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que ele olha para o oriente. E eis que corriam águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, e tinha na mão um cordel de medir, uma vara de medir. Mediu 1000 côvados, que quer dizer mais ou menos 500 metros. E me fez passar pelas águas, águas que me davam nos tornozelos. Mediu mais 1000 côvados, mais 500 metros, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 500 metros, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos, pela cintura. Mediu mais outros 500 metros, e aí já era um rio, e um rio que não se podia atravessar, porque as águas haviam crescido, águas que se deviam passar a nado, o rio pela qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um lado e do outro lado. Já não era mais deserto. Então me disse: estas águas saem da região oriental, mas descem a campina, e elas entram no Mar Morto, cujas águas do Mar Morto ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. Por onde passar este rio, haverá vida. Haverá muitíssimo peixe, e aonde chegar estas águas,
tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passar este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gedi até Englaí. Haverá um lugar para se estender redes, e seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, quer dizer, o oceano, em multidão excessiva. Mas os seus charcos, os seus pântanos, porque o Mar Morto é um lugar só de pântanos, não serão feitos saudáveis, ainda serão deixados para que haja sal. Junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, não faltará o seu fruto, e nos meses produzirá frutos novos, porque as suas águas, as águas, saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento, e a sua folha servirá de remédio. Amém? Pergunta. Precisamos entender esse texto em 20 minutos. Pergunta: é possível? Então, se liga. A terra está completamente deserta. O Mar Morto representa a parte mais baixa de Israel. As águas, todo o sistema hídrico de águas acontece assim: você tem os rios, e os rios terminam no mar, jogando a água por mar. Eles são renovados por alguma fonte, mas terminam sempre jogando as suas águas para o mar. No caso do Mar Morto, não é possível. Por que não é possível? Porque ele está a 400 metros abaixo do nível do mar, então não tem como jogar as suas águas para o mar. E por isso que o nome se chama Mar Morto. Porque não existe vida no mar. Não existe peixe, não existe vida aquática, vida marinha. E aquelas águas, elas têm substâncias a qual elas acabam impedindo que qualquer vida tenha naquelas águas. Ali é um local onde tem grandes salinas. As águas fizeram a sua depressão debaixo de charcos de sal. Algumas pessoas chegam a dizer que ali é o local geograficamente aonde estava instalado Sodoma e Gomorra. Ali são as campinas do Jordão, aquelas aonde Ló olhou e desejou estar. Mas como Deus destruiu a cidade de Sodoma e de Gomorra, e isso é só alegórico, dizem algumas pessoas, não existe afirmação categórica quanto a isso, mas que aquele local aonde hoje está o Mar Morto, o mar de sal, era o local de Sodoma e de Gomorra. Aquela região toda, que é um grande deserto e um grande espaço de sal, esse espaço era onde era Sodoma e Gomorra. Ali é um memorial, onde Deus deixou gravado. Olha o que acontece com as pessoas que me desobedecem, com as pessoas que pecam, com as pessoas que se rebelam. É como se fosse uma sentença de Deus, e Deus deixasse um memorial, para ver que aqueles que desobedecem terminam como mar morto, sem a capacidade de gerar vida, sem a capacidade de alimentar, sem a capacidade de produzir, sem a capacidade de gerar. É um mar morto. Quem desejar, em março de 2023 estarei indo para Israel novamente, pode ir comigo. É só desejar. Se desejar, já começou, já começou. Começa pelo desejo, começa pelo sonho. E aquele local, aquele mar morto que está ali, aquelas águas, para vocês terem uma ideia, elas têm algo em torno entre 20 a 25% de salinidade. O oceano mais salgado tem 3. O oceano mais salgado tem 2,5. Aquelas águas chegam a ter 25%.
Quando se entra naquelas águas, se você tiver um corte, pode ter certeza, quando a gente vai para Israel, eu sempre digo para as mulheres 2 dias antes, não se depilem, porque vocês vão sair correndo de dentro da água. Eu digo para os homens, não façam a barba, fiquem sem fazer a barba, porque vocês vão sentir dores terríveis. A água não pode bater nos olhos, porque vai queimar seus olhos. Tem médicos à margem, porque a gente entra para boiar na água, porque você entra e boia. Tem aquelas fotos do pessoal boiando, lendo jornal na água, porque não afunda, por causa da quantidade de sal na água. Agora, a gente diz às pessoas, não toque com a água no seu rosto, porque vai queimar. Porque queima, porque mata tudo que é vida. Esta água representa a morte. Ela está no lugar mais baixo da terra. Ela está no lugar aonde muita gente já ministrou palavras sobre a oferta, dizendo que você tem o rio Jordão, e você tem o mar da Galileia, e você tem as fontes do Horebe, e você tem aqui embaixo o Mar Morto. A quantidade de peixes que há no mar da Galileia diz que é maior do que muitos oceanos, pela capacidade que a água tem de se renovar, porque ela recebe a água das montanhas do Horebe, e ela joga as águas pelo rio Jordão. As águas do rio Jordão são exatamente as águas que desaguam do mar da Galileia, que é um lago chamado Lago Tiberíades. Quando essas águas do rio Jordão chegam, elas no Mar Morto, elas não têm como ir para o mar, e com pouco tempo o processo, as águas são salinizadas e morrem. Tudo que toca no Mar Morto, morre. O Mar Morto representa a nossa morte interior. O profeta está olhando, o anjo leva ele para o templo, versículo de número 1, e ele vê que águas estão saindo debaixo da porta, do limiar, da soleira. A soleira do templo, a soleira da porta, águas estão saindo. A palavra no hebraico dessas águas quer dizer águas borbulhantes. É a mesma água borbulhante que está em Apocalipse, capítulo de número 22, versículo 1, dizendo que do trono de Deus sai água da vida, o rio da água da vida. No hebraico quer dizer águas borbulhantes, é como uma fonte. O que é águas borbulhantes? Sabe quando você vê uma lagoa, um lago, uma fonte, e lá embaixo, lá no fundo tem um buraco onde a água está saindo, você vê que ela fica borbulhando, ela fica jogando, fica mexendo na areia, fica, sabe, jorrando, como se fosse uma fonte dentro da água. Águas vivas, águas borbulhantes. O que são águas borbulhantes, águas vivas? São águas que não são contaminadas, são águas puras, águas que não têm nenhum contato de contaminação. Isso são águas borbulhantes, são águas vivas. Jesus vai usar essa mesma expressão de águas borbulhantes em João capítulo 7, versículo de número 38. Ele diz assim: quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior não terá morte, mas rios de água viva, águas borbulhantes, águas da fonte. Quem crê em mim, águas da fonte vão borbulhar dentro de você. João 7,38. Quem crê em mim, águas da fonte, águas puras, águas vivas correrão no teu interior. Jesus vai dizer o que são essas águas puras. João 7,39. Jesus vai dizer o que são essas águas puras. Jesus disse, ora, ele disse isso a respeito ou considerando que essas águas vivas eram a respeito do Espírito Santo que o povo ainda haveria de receber. Jesus está dizendo, águas são o Espírito Santo. Águas puras, águas borbulhantes, águas de fontes, águas do interior são o Espírito.
Jesus disse que as águas do interior são o que, gente? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior, 38, rios de água viva correrão do seu interior. Rios de água no seu. Agora ele diz no verso de número 39, ele disse isso a respeito do Espírito Santo que eles ainda iam de receber. E já chegou há 2000 anos lá em Pentecostes. Então Jesus está dizendo, rios de água viva são o Espírito Santo. Então o profeta está olhando e ele vê que sai do templo águas borbulhantes, águas vivas. Ele olha, e a primeira coisa que eu aprendo de forma metafórica é que o Espírito Santo sempre flui da casa do Pai. Daqui. Flui daqui. E ele olha, e o Espírito Santo é tanta água dentro da casa, que está saindo por debaixo, está saindo pelas flechas, está saindo pelas esquinas, está saindo, é água, a casa está cheia de água, ela vem de dentro, mas a água não fica dentro, a água que vem de baixo, ela sai, ela vem do altar, ele diz, ela vem do altar sul, a água vem do altar. Quem já pegou, diga amém. A água vem do altar, e a água sai. A água poderia ficar dentro, mas ela não fica. Ela sai pela porta norte. E o profeta está do lado de fora, e a água vai pelo lado de fora, pelo exterior. A água começa a correr pelo lado de fora, a água vai indo. Por quê? Porque o projeto de Deus não é que haja um avivamento e você fique aqui dentro. O projeto de Deus é que você seja cheio do Espírito para ganhar almas lá fora. Ser crente aqui dentro é muito bom, porque todo mundo aqui é santo. Todo mundo aqui tem cara de bonzinho. Olha a pessoa que está do seu lado. Olha aí, olha para aí. Vê que coisa linda agora sem máscara. Coisa linda. É linda, não é? Menino crente, menina crente. Porque aqui dentro todo mundo é santo. Por isso que as águas começam aqui, mas não ficam aqui. Quer ver uma coisa? Você mesmo. Eu, você. Nós somos alcançados pelas águas que foram lá fora. A gente não acordou num belo dia e disse: me acordei, vou para uma igreja e vou ser crente, vou ser salvo, vou morar no céu, a partir de hoje vou deixar tudo isso, como está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo. Foi assim? Não. Alguém chegou perto de você, alguém trouxe você, alguém falou de Jesus para você, e você estava dentro ou estava fora? Fora, mas as águas que saem daqui alcançam quem está lá fora. Não existe águas para o nosso bel prazer. Não existe águas para encher, para a gente ficar cheio do Espírito e não tirar esse popozão da cadeira. Quando Deus nos enche, tem propósito. E o propósito sempre é alcançar o que está deserto e o que está morto lá fora. O propósito de Deus, quando Ele nos enche, é para alcançar o mar morto. O propósito de Deus, quando Ele nos enche, é para alcançar o deserto de Arabá, que desce para o oriente. O deserto precisa ser alcançada pelas águas vivas, borbulhantes, que estão dentro de você. Rios de águas correm dentro de você. Então Deus quer alcançar lá fora, e o rio corre dentro de você. O profeta está olhando, e o homem diz: olha, vem cá que eu quero fazer uma medição. E ele mede 500 metros, e a água chega no tornozelo. Ele mede mais 500 metros, a água chega no joelho. Ele mede mais 500 metros, a água chega na cintura.
Ele mede mais 500 metros e a água passa da cabeça. Ao ponto que ele diz, era uma quantidade de água, já era um rio tão cheio, que não se podia mais andar nele, tinha que atravessar a nado. Mas não está dizendo em nenhum minuto que o profeta atravessou a nado, está dizendo que o rio era um rio tão grande, que só podia atravessar a nado. Sabe o que é que eu aprendo nesses versículos aqui, de forma metafórica, aplicando para a minha vida? É que se eu quero que essas águas do Espírito me dominem completamente, porque se você olhar o versículo de número 6, olha o que é que diz o versículo de número 6, viste isto, filho do homem? Então ele me levou e me tornou a trazer à margem do rio, ou seja, versículo de número 5, mediu ainda outros 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, tantas águas, que se deviam passar a nado, o rio pela qual não se podia passar, era um rio que não se podia passar. Então o texto de número 6 vai dizer que o anjo levou ele de um lado, levou ele do outro. Não foi ele que nadou, foi o anjo que levou. Porque quando você está com águas, sabe, quando você mergulha no mar, quando você vai num rio, e você não sabe nadar, você vai ser, a sua segurança é os pés, você vai pisando assim, não é? Aí alguém entra um pouquinho mais, aí você diz assim, fica em pé aí para eu ver. A sua confiança está nos pés. Mas o texto diz, eram tantas águas, que não tinha como se pisar. Eu não tinha controle, eu não tinha domínio, eu não tinha segurança em mim mesmo. Então o anjo era quem me levava de um lado para o outro. Quando você começar a ser cheio do Espírito, você tem que ser cheio do Espírito, mas tão cheio, que você não tem mais controle na sua vida. Não são mais teus pés que te controlam, você não anda mais, você flutua no Espírito. Ele, sabe, quando você está, eu tive algumas vezes agora em Noronha, e eu sou medroso para a água, e o guia me colocou numa boia, e eu olhando, procurando o fundo, porque eu não achava o fundo, e ele dizia, não se preocupe, eu vou lhe guiar, e ele me puxava, e eu estava andando, eu estava flutuando dentro daquele mundo de água, sem tocar, eu não tinha controle, alguém estava me guiando. Sabe, quando você começa a ser cheio do Espírito, você perde o controle de você mesmo. Ser cheio do Espírito é saber que você não se decide, você não tem mais controle. Agora, olha o que aconteceu. Atenção àqueles que têm controle. Os que ao invés de deixar de Deus conduzir, conduz. E tem uns que é pior ainda quer conduzir Deus. Não, porque Deus deveria trabalhar assim. O texto diz que ele mede 500 metros e a água está no tornozelo. Ele mede mais 500 metros e a água está no joelho. Ele mede mais 500 metros e a água está na cintura. Agora, se ele mediu 500 metros, ele andou. E mediu 500 metros. E andou de novo, mediu mais 500 metros. E ele foi andando. Até porque a água foi correndo e ela saiu do local do templo até o Mar Morto. Então ele foi medindo 2.000 quilômetros aproximadamente. Desculpa. 2.000. 4 de 500, 2.000 quilômetros aproximadamente. Ele foi medindo até que a água chegou lá. O profeta viu que o anjo estava na frente dele medindo. Como é que ele viu que a água saiu do joelho e foi para a cintura? Porque ele também estava andando. Se você quer ter uma vida cheia do Espírito, não fique esperando que
que você está aqui e de repente cai um raio do céu e você... Não. Não é assim que funciona, não. Vida com Deus também tem a ver com a sua parte. É isso que a Bíblia vai chamar de santificação progressiva. Sabe, as pessoas querem ter uma vida com Deus, mas não ora. Quer ter uma vida com Deus, mas não lê a Bíblia. Quer ter vida com Deus e não vem para o culto. Queima mesmo. As pessoas querem ter uma vida com Deus, transferindo a responsabilidade totalmente para Deus. E não busca uma vida de santificação. Ei, tem coisa da sua vida que Deus não se agrada. Pastor, o que é que eu faço? Deixe. Tem coisa que a Bíblia diz que é pecado. Pastor, o que é que eu faço? Pare de pecar. Porque aquele que deixa, confessa e deixa, alcança misericórdia. As pessoas querem ter uma vida com Deus, se reunindo com meio ou quatro para orar 10 minutos, porque a irmã Toinha é profeta. Porque normalmente essas pessoas que vivem de montes, esquecem a igreja, deixam de servir, vai para o monte, mas vê se vê servindo na casa de Deus. Enquanto que a minha Bíblia diz que a água saía do templo, do altar, da casa de Deus. Não, porque lá... Uma vez eu estava com os irmãos e o camarada já olhava assim. Aí o irmão estava do meu lado e falou: pastor, o que é que o senhor acha? Eu disse: faz o SPC e o Serasa dele para ver se passa. Faz o Serasa dele, SPC. Deve estar com o cartão estourado, cheque sem fundo. Deve estar devendo a irmã. Está doido para profetizar na tua vida para depois pedir dinheiro emprestado. Não, isso é a realidade. Isso é a realidade. Alguém falou: pastor, por que essas coisas acontecem? Eu digo: porque todo dia sai um esperto e um burro de casa. Todo dia. Porque a minha Bíblia diz que se eu quero que as águas cheguem no artelho, se as águas cheguem no joelho, se as águas cheguem na cintura, eu tenho que caminhar junto com o anjo. Nenhum lugar, a não ser quando a água, ele já não estava, ele não tinha controle, que o anjo lhe conduz. Mas do joelho para a cintura, o anjo ia e ele seguia. E o anjo fazia ele passa, e ele passava pelas águas. E agora? Agora está no joelho. O que é que você está fazendo para ser cheio de Deus? Para com esse negócio de ora por mim. Será que não tem poder na tua oração? Pastor, o senhor podia organizar 4 irmãos para fazer um jejum? Eu uma vontade de dizer: e tu, vai jejuar ou vai comer? Irmãos, a gente tem que parar de achar que evangelho é vir para a igreja, sentar e acabou. Não, irmãos, tem águas profundas para a gente beber, para a gente mergulhar, para a gente, sabe, estar inserido dentro dela, transbordando. Rios de águas vivas fluirão. Aquele que crê em mim, conforme as escrituras, rios de águas vivas fluirão
dentro dele. Tem gente seco, vazio, porque não está fazendo a parte, irmãos. Quanto tempo tira para orar? Quanto tempo tira para servir? Quanto tempo tira, irmãos? Aí chega um evento como esse no SVP, o cara não faz o mínimo esforço para ir. Não faz esforço nenhum para ir. Aonde tem 3 dias que você vai ser cheio de Deus, mas ele não faz esforço para ir. Porque sabe o que querem? A igreja quer ser uma geração fast food, irmãos. Passa 1h30, 2 horas no culto e quer que tudo no mundo mude. Tem gente que veio para a igreja, olhou e viu as águas saindo ali da soleira, falou: caramba, tem água aqui nesse lugar, tem Deus aqui, tem a presença do Espírito aqui, olha que legal. E ele caminhou com o anjo, e a água chegou no tornozelo, e ele viu a água geladinha, gostosa. Ele: caramba, água geladinha, gostosa. E tem gente que está 10 anos com água no tornozelo, 20 anos com água no joelho, na cintura, nunca mergulhou no Espírito. Deixa que o Espírito toque em você, controle você, domine você. Experimente o sobrenatural de Deus. Experimente, irmãos, experimente o sobrenatural. Experimente estar doente e alguém colocar a mão sobre você e você ser curado. Experimente o sobrenatural. Experimente, irmãos, alguém chegar e dizer assim: chama o irmão fulano ali. O que é que tem, irmão fulano? O demônio pegou o fulano ali e ele está quebrando tudo. E quando você chegar, o demônio já dizer: vou embora porque o crente está chegando. Eu creio no sobrenatural. Eu creio em visão, eu creio em revelação, eu creio em profecia, eu creio em línguas, eu creio em interpretação de línguas, eu creio no sobrenatural de Deus. Encha-se do rio do Espírito. Deixe de ser raso, deixe de sentir águas nos joelhos. Queira mais de Deus. Eu quero mais de Deus. Como disse a canção: dai-me fome, feridas no meu coração, que eu tenha desejo por Deus. E o anjo leva ele às margens e diz para ele: olha. E ele vê árvores. Ou seja, o que são as árvores? É uma expressão de Gênesis aqui, que diz de volta ao começo. Sabe quando você chegou, o começo, que todo mundo chamava você de criança? Não, calma, deixa de ser criança, deixa de ser criança, deixa de ser criança. Cresceu, ficou um velho ranzinza na fé. Tem que ter um equilíbrio, tem que ter a maturidade, mas tem que dar umas mergulhadas. Aí ele viu as árvores. Então ele disse para ele: estas águas, versículo de número 8, são as águas que descem a campina, que é a campina do Jordão. E elas entram aonde? No mar. Elas entram aonde? No Mar Morto. E quando elas tocam no Mar Morto, as águas ficam saudáveis. Existem muitas áreas da sua vida que são verdadeiros Mar Morto. Pastor, o que é Mar Morto? Não tem vida, não tem mais sonho. Tem gente que deixou de sonhar. Outro dia desse, estava eu e a minha esposa no carro, irmãos. Eu já passei dos 50. Eu já passei. Eu já sou daquela geração doenta, que você não conta mais, é só entra. E eu e a minha esposa, a gente sai. Toda sexta-feira eu saio com a minha esposa, eu vou namorar. Toda sexta-feira a gente vai namorar, eu e ela. A gente sai, escolhe um lugar para ir. Quando não tem para ir, a gente vai para a praça. Quando tá ali, fica ali, a gente escolhe. Tem dia que a gente está muito cansado. Aí ela fala: vou fazer uma pipoca. A gente bota um filme, fecha a porta
e fica no quarto orando. Avivamento. Fica um avivamento. Aí a gente está ali, eu e ela. E um dia eu disse para ela assim, eu falei, amor, você tem sonhos? E ela disse, não, eu acho que eu tenho esse. Tenho ainda. Eu disse, eu tenho também. Eu tenho esse. Eu tinha falei para ela, tinha Leonor, que eu era criança. Eu sonhava isso para a minha vida. Nunca aconteceu, mas eu acho que ainda vai acontecer. Porque só quem não sonha é quem está morto. E eu estou vivo. Mas tem gente que os sonhos morreram. É mar morto. Nada brota dali de dentro. Nesta noite, deixa o rio da vida te tocar. Deixa o rio tocar, porque aonde as águas passam, vai produzindo vida, vai produzindo vida, vai produzindo vida. Pastor, eu posso sonhar com a minha família. O texto diz, aonde o rio tocar, produz vida. É impossível que o Espírito não toque e não produza vida. É impossível que as águas não cheguem e não produza esperança, sonhos, convicções, certeza. Deixa o rio te tocar. Deixa o rio tocar em você hoje. Não esconda, não fique com aquela parte fechada. Diz, essa parte não pode ser molhada. Molha o joelho, molha aqui, mas aqui não pode. Não, quando você está inserido, que as águas estão te cobrindo, tudo te toca. Não existe uma hora, uma área sem ser tocada. Então deixa as águas do rio do Espírito tocar em todas as áreas da sua vida. Permita-se, caminhe. Diga, não posso continuar só com águas nos joelhos, tenho que avançar, mas não pode ficar na cintura, tem que avançar, até que não possa mais caminhar com as suas próprias pernas, e o anjo te conduza de uma margem a outra. Pastor, e quando o rio me encher, olha o que é que diz o versículo, 10. Junto ao rio se acharão pescadores, desde Engedi, quer dizer, de uma ponta, a Englaí, a outra ponta, de um canto a outro, nenhuma área ficará seca. Haverá lugar na sua vida para se estender redes. Pescadores se acharão à volta do Mar Morto, que agora não é mais morto, é mar de peixes, e pescarão. Quando Deus permite que a nossa vida seja tocada pelo rio da vida, o objetivo não é para fazer da gente um popstar, mas o objetivo é que a nossa vida alimente aqueles que estão perto de nós. Nós precisamos ser fonte de bênção. Fonte. Quando as águas nos enchem, quando as águas nos tocam, é através de nós que Deus manifesta a sua bondade e a sua benevolência. Permita que essas águas fluam, permita que essas águas toquem, permite que essas águas alcancem outros, permite que pessoas se alimentem da nossa vida. Será que as pessoas que chegam perto de você encontram aí um mar de sal, ou águas saudáveis, cheios de alimento? Deixa o rio te tocar. Deixa o rio te tocar. Permita que as águas te encham. Permita que flua. Permita. Deixa o rio te tocar esta noite. Deixa as águas tocarem. Quais são as áreas da sua vida? Quais são as áreas? Pastor, eu estou com problema aqui. Deixa nesta noite as águas te tocarem. Eu não tenho a solução para você, meu irmão. Ninguém tem solução. Se você está confiando no homem, está perdendo seu tempo. Não, eu estou confiando em fulano, está perdendo seu tempo.
Pastor, mas Deus usa homem? Usa homem, usa corvo para levar carne para profeta, usa jumento para falar contra Balaão. Deus usa o que Ele quiser, usa ímpio, usa quem Ele quiser. Mas a nossa confiança não está em homens, a nossa confiança está nas águas que saem do trono, passam pelo deserto, chegam no Mar Morto e produz vida na ilha. Você precisa mergulhar nessas águas. Você precisa deixar que essas águas encontrem espaço no seu coração. Você precisa hoje dizer: Senhor, eu parei na caminhada, mas eu não posso ficar parado, eu preciso continuar. A decisão é sua de avançar nas águas. Senhor, eu não posso, eu parei. A decisão é sua de querer mais de Deus. Ah, pastor, como eu queria que Deus viesse. A decisão é sua de deixar Deus operar na sua vida. Águas que saem do trono, que aonde toca, produz vida. Deus está dizendo para Ezequiel: Ezequiel, não se preocupe com o deserto, porque águas fluirão, e aonde essas águas passarem, elas sararão a terra e produzirão vida. Pastor, e essa área da minha vida, por onde as águas passarem, elas produzirão vida. Por onde as águas passarem, elas produzirão vida. Eu quero convidar você a ficar de pé. Qual é a área da sua vida que precisa ser tocada nesta noite? Você que está em casa, qual é a área da sua vida que precisa ser tocada esta noite? Eu creio que as águas do Espírito estão aqui nesse lugar esta noite. Eu sinto isso. Essas águas podem fluir e alcançar a sua vida e tocar em você aí. O Cristo a quem eu sirvo não morreu, ressuscitou, está vivo, sentado no trono. E Deus mostrou para Ezequiel: voltará para reinar. E Ele tem poder. O Evangelho da Graça tem poder de curar. Seja qual for a área da sua vida, permita-se, feche os olhos e permita, e diga: eu quero caminhar. De forma profética, você pode caminhar, você pode ir andando, como se estivesse caminhando com águas nos artelhos, com água nos joelhos, com água na cintura, até permitir que o Espírito preencha você completamente. Qual é a área da sua vida? Hoje aqui, qual é a área que precisa de restauração? Qual é a área que precisa de um toque? Qual é a área? Sabe, o diabo continua tentando nos afundar, o mundo continua tentando nos impedir. Mas a pergunta que eu faço para você nesta noite: você se permite ser conduzido nessas águas? Se permite? Se permite ser levado e mergulhado nessas águas? Se permite que as águas toquem em você?